Olá pessoal, Comunicação Sem Rodeios na área. Que bom ter você aqui comigo novamente. E eu já começo o nosso programa com uma frase. Se você não falar exatamente o que você quer, não tem como outro saber. Pense nisso. Um minutinho só. Pois é, nós já conversamos aqui que a responsabilidade da comunicação é de quem fala. Se você ainda usa aquelas benditas frases, mas ele tem que saber, ele está cansado de saber. Será? Será que ele está cansado de saber? Será que ele tem que saber? Ou é você que tem que se comunicar melhor? É você que tem que saber pedir, falar exatamente o que você quer? Será que você fica esperando que as pessoas tenham uma bola de cristal? Bom, hoje nós vamos conversar sobre uma comunicação que tem transformado vidas, transformado relações. É a comunicação não violenta. Ficou curioso? Vem comigo. TMTV apresenta Comunicação Sem Rodeios. Oferecimento Ribeiro e Arrabal, Negócios Imobiliários. 3228-7000. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Então, pessoal, esse tema eu adoro, gosto muito, levo para as minhas consultorias, palestras, mas hoje eu não vou falar sobre ele sozinha. Hoje eu trouxe aqui uma especialista, a Paula Rocha. Ela é pós-graduada, gente, em Psicologia Organizacional e do Trabalho e vem associando a psicologia à comunicação não violenta e trabalha na organização Manifesta. Desde quando você trabalha, Paula? Obrigada por você ter vindo aqui. Muito grata, querida. Desde 2015 eu trabalho com a comunicação não violenta e na Manifesta eu trabalho desde 2017. Que bacana. Eu já tive o prazer de ir a alguns workshops da Manifesta, gosto muito do trabalho de vocês, deste olhar diferenciado para a comunicação, para as pessoas, para as mulheres, isso é maravilhoso. Mas hoje eu quero que você fale aqui comigo só sobre comunicação não violenta. Para quem não sabe, o que é? E para quem sabe, eu tenho uma ideia, explique melhor. A comunicação não violenta, a gente às vezes tem uma ideia de que seria algo como ser mais gentil, falar de uma forma mais delicada, mais calma, e não tem nada a ver com isso, não tem a ver com a maneira que a gente fala. Não é, ao contrário do que muitos pensam, uma fórmula. Comunicação não violenta é uma mudança de olhar. É a mudança na maneira que você enxerga você mesmo, que você percebe as outras pessoas e que, posteriormente, você começa a interagir. A comunicação não violenta, ela vem para nos ensinar o quê? A comunicação não violenta, ela gostaria que a gente mudasse o foco das nossas relações. Ao invés de a gente tentar descobrir o que está certo e o que está errado, quem é que foi bom, quem foi ruim, justo, injusto, ela procura que a gente olhe para as nossas necessidades. E ela faz várias diferenciações na maneira que a gente se comunica. Então, de observações sem julgamentos para julgamentos, de sentimentos para opiniões, de necessidades para estratégias e de pedidos para demandas. Dê um exemplo pra gente. Por exemplo, quando a gente está vendo uma situação, a nossa percepção e as nossas análises, os nossos diagnósticos, todos se misturam com o fato que aconteceu. Essa é a observação sem julgamentos. Nossos sentimentos às vezes se misturam com nossas opiniões, com a maneira que a gente acha que a pessoa deveria estar agindo, como você falou naquela frase no começo. E as nossas necessidades são diferentes das nossas preferências, das estratégias que a gente usa para suprir essas necessidades. Na comunicação não violenta, as nossas necessidades são humanas, universais. Todos as temos, mas nós gostaríamos de supri-las de maneiras diferentes. E é sempre possível a gente achar uma nova solução para cuidar dessas necessidades de uma maneira que atenda a mim, ao mesmo tempo que atenda a você. Eu mudo meu jeito de pedir, eu mudo meu jeito de falar, eu mudo. Não é mudar o quê, é como eu digo isso, não é? Na verdade, a comunicação não violenta, ela gostaria que a gente tivesse uma expressão super honesta. Não é pra gente fingir que não está acontecendo, não é pra gente deixar de falar aquilo que sente, aquilo que se pensa, é pra gente ter uma expressão honesta e profunda, de modo que a gente consiga expressar as nossas necessidades de uma maneira que não culpabilize o outro, com essa autorresponsabilização. E, ao mesmo tempo, tenha uma escuta mais empática,
mais ativa, de forma que a gente consiga ver além das palavras do outro, olhar para os sentimentos e para as necessidades daquela pessoa que está falando com a gente. É possível colocar na prática como? Explica algumas dicas para as pessoas em casa. Com certeza. O primeiro passo é você entender como isso funciona em você. É sempre importante que a gente tenha o cuidado de, primeiramente, introjetar esses sentimentos e esses ensinamentos em si mesmo. Então, o primeiro passo é você começar a observar como é que você fala com você, como você se trata quando você é menos do que perfeito, quando você erra, como que você se sente com as situações e o que você realmente está querendo. A gente tem um costume muito forte de falar o que a gente não quer. E tem um caminho enorme de coisas, né, muito diferente daquilo que a gente quer. Então, se você pede para a pessoa não colocar a toalha molhada em cima da cama e a pessoa vai lá e deixa a toalha no chão, você pode reclamar? Você não pediu para a pessoa pendurar no varal, né? Tem bem isso, essas questões da gente ter uma linguagem assertiva, positiva. Em vez de falar, não jogue isso no chão, diga, coloque em tal lugar. É só mudar. Sim, é uma mudança de visão, né? De que a pessoa nunca faz nada para te machucar, ela está sempre querendo cuidar de algo dela. E até uma expressão violenta, tem uma frase muito boa do criador da comunicação não violenta, o Marshall Rosenberg, que ele fala que todas as manifestações violentas são tentativas frustradas, trágicas, de atender às necessidades. Então a pessoa que está sendo violenta, ela está sofrendo. Ela está precisando de algo que ela não está conseguindo expressar de uma maneira que consiga ser atendida, né? Ela não está se sentindo ouvida e aí, por isso ela usa da força. Então, essa questão da agressividade, né, e da força, pensando nesse desempoderamento, a comunicação não violenta trabalha. Para mães, pais, líderes, qual a dica que você dá de transformação de algumas frases, palavras e jeitos? Acho que a primeira coisa que a gente tem que observar é que a maneira que você pensa não vai sair diferente da maneira que você fala. Então, se você está culpabilizando o seu filho, se você está julgando a pessoa que trabalha com você, não vai ter jeito da sua fala sair bonitinha e ajustada. Você tem que primeiro mudar a maneira que você está vendo aquela pessoa, para então você conseguir falar de uma maneira diferente. A mudança é do paradigma das nossas relações. É algo que a gente fala muito na Manifesta. E nós falamos recentemente aqui, o pessoal lembra aí, nós falamos do diálogo interno, né? Os diálogos internos. E esses diálogos, muitas vezes, a gente fica assim, porque esse menino não presta, esse menino não faz nada que eu mando, esse menino não faz não sei o quê, esse menino não. Quando você chega para falar com o seu filho ou com a pessoa, você já chega dizendo isso. Você não faz nada que eu mando, você não... Porque você está pensando nisso, em vez de chegar e dizer o que está acontecendo, né? Pedir alguma coisa de forma honesta, dizer para a pessoa, eu tenho a necessidade que você me ouça, eu tenho a necessidade que você me veja. É mais ou menos isso? É bem isso, Lili. Realmente, às vezes a gente cristaliza as pessoas e põe elas em caixinhas dentro da nossa cabeça. Então, fulano é egoísta. Pronto. E aí, quando você diz que ele é egoísta, você muitas vezes ignora qualquer ação generosa que ele tenha. E aí você para de se atualizar do quanto aquela pessoa está mudando e que isso às vezes é algo que ela gostaria de trabalhar. Mas a gente fazendo, né, essa paralisação da pessoa na nossa cabeça, a gente inclusive atrapalha o processo dela conseguir evoluir. Nós somos seres mutáveis e a maneira que a gente se expressa é uma maneira estática, que diz o que o outro é, ao invés de dizer o que ele está fazendo e que a gente gostaria que mudasse. Verdade, isso que é o legal. Você está fazendo isso e eu gostaria que você fizesse isso. É falar exatamente o que você quer. Mas aí a gente usa uma frasezinha, algumas que são assim, eu nunca que consigo fazer você me entender, você nunca me entende, né? E aí a gente provoca mais problemas. Ficaria aqui horas conversando sobre esse assunto. Você pode procurar a Paula, na Organização Manifesta nas redes sociais, você encontra. Paula, muito obrigada, prazer imenso estar com você aqui, viu? Muito grata, querida. Pode procurar @Projeto Manifesta no Instagram, no Facebook, estarei por lá.
Muito grata, viu? Obrigada. Obrigada a você que esteve conosco aqui. Espero que você tenha levado muita coisa boa deste programa. Divulga pro pessoal. Fala um pouco sobre essa empatia, sobre essa comunicação assertiva, sobre comunicação não violenta. Eu estou por aqui, é só me procurar. Até o próximo encontro. Comunicação sem rodeios. Oferecimento Ribeiro e Arrabal. Negócios imobiliários. 3228-7000. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.